Deixar uma musiquinha aqui no fundo pra gente ir acordando, né? Tem alguém aí que não se apresentou, gostaria de se apresentar pra gente agora? Levanta a mãozinha aqui do chat, ó. Essa aqui, tá? Mãozinha do Google Meet. Diga lá, nobreza solar. Será que agora vai? Mas ainda não, viu? Eu vi que você tinha entrado com outro dispositivo. De repente, tentar pelo celular pode ser que dê certo. Mais alguém? O William tá tentando falar aí, né? Não, eu estou tentando ver a frequência, até perguntei para os amigos aí, mas eu ainda não recebi aqui pelo WhatsApp, nem pelo meu e-mail. Não é no WhatsApp não, mestre. É aqui dentro do próprio aplicativo. Ah, tá. Daqui mesmo, aqui dentro, né? É, aqui no chat. Ah, tá bom. Beleza. Você vai no celular, então imagine que você vai apertar no 3 pontinhos que tem aí embaixo. Aí você vai depois de clicar em 3 pontinhos, bota em mensagem, chat, alguma coisa assim, tá? Tá, já vi aqui. Pronto. Aí é praticamente a última mensagem aí. Tem escrito presença e um link. Professor, veja se Davi comeu. Obrigado. E alguém está com dificuldade de fazer a presença? Pela manhã. Aí, ou seja, pode ser o link está aqui no chat, tá, pessoal? Entendeu? Aí no celular, para entrar no chat, tem que fazer isso que eu disse. Clicar nos 3 pontinhos, né? E clicar em chat ou conversa. Professor, Davi não me passou. Estranho, Ricardo. Manhã e tarde. Eu acho que ele não. Link não tem motivo para não abrir. O que é exatamente o que está acontecendo aí? Atestado aqui, atestado e aprovado o link, viu? Pode ser alguma coisa aí do seu lado. Pois é, Pedro, eu não estou clicando, mas não está abrindo. Eu consigo mandar mensagem no chat, tudo tranquilo, mas eu clico no link e não consigo abrir para registrar minha presença. Vê se tu consegue copiar, tá? Vê se tu consegue copiar e colar no navegador. Tá certo, beleza. Clica e segura, né? E vê se dá para copiar. Eu vou mandar aqui de novo só o link, sem nada escrito. Aí tentem aí de novo, só clicar. Mais alguém que não se apresentou, que queira se apresentar aí pra gente? Alguém que não teve aí hoje de manhã, né? Beleza. Vamos pra frente, então. Obrigado, amigo. Tchau. Vamos lá pra planilha, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu parei no slide. Eu tenho 1175. Do morcego. Gostei. Bom, pessoal, vamos ver aqui agora com um pouquinho mais de calma, né? A planilha. Tá todo mundo vendo aí? Me dá a bola. Aparecendo já para vocês, tá, né? Como é que eu analiso, né? Qual é a base de análise que a gente faz aqui? Eu só tenho essa. Como eu disse, aqui a gente tem um local para selecionar o estado que você quer gerar, né? Que a gente seleciona. Nós estamos em Fortaleza, Ceará, então coloquei aqui Fortaleza, Ceará. O grupo de atendimento, né? A gente pode botar aqui grupo A ou B, mas como eu falei, a gente quer atender o grupo B. Porque o grupo B é o consumidor que paga mais caro. Mais caro quanto? Eu vou lá na conta de energia, pego o valor da TE, coloco aqui, pego o valor da TUSD e coloco aqui. Vez ou outra, alguns colegas falam para a gente que não tem TE e TUSD na conta deles. E aparentemente tem um estado ou outro que não está ainda mostrando detalhado.
Aí você tem duas opções. Ou você liga para a distribuidora e pergunta quanto é a TE e a TUSD, ou você vai no site da ANEEL e vai descobrir como é que faz isso. Outra opção é vocês fazerem, ó, vai aí no Google, você vai digitar assim, Fio B, você pesquisa no Google, Fio B Instituto Solar. O primeiro link que aparece é um artigo nosso, vai te explicar o que é o Fio B, como funciona, onde quer cobrá-lo e tudo mais. Depois ele vai te mostrar o passo a passo para tu achar o Fio B. Como que tu acha o Fio B? Entra no site da ANEEL, clica aqui, vai ali, tarifas, tarará, clica ali. Aí ele te mostra aqui o passo a passo, tu vai só seguindo esse passo a passo. Seleciona aqui tudo de Fio B. E aqui a gente acha, ó, 283,15. Aqui na planilha, por isso que aqui na planilha, onde tem Fio B, a gente coloca 283. A mesma coisa para achar a TE e TUSD, é bem parecido o caminho. Aí você vai fuçando lá no site da ANEEL para você achar o valor da TE e da TUSD, tá? Eu vou compartilhar o link desse artigo aqui com vocês. Tá do meu lado. Link do artigo tá aí. Desculpa, Ricardo, eu não consigo te enviar pelo WhatsApp, tá? Tenta dar um jeitinho aí que vai dar certo. Ou então, Tem um do lado. depois, na semana que vem, tu pede um suportezinho lá para nossa equipe, tá? No WhatsApp. Não dá para parar para fazer isso pontualmente por pessoa, não. Então, eu coloco aqui, taxa Fio B, 14.300, 283. TUSD G, se eu fosse usar o grupo A, que não costuma ser o caso, né? A gente coloca aqui, aí vai o mesmo esquema, vai descobrir lá na ANEEL ou na conta de energia quanto é cobrado na TUSD G, tarifa de demanda, valor contratado por demanda, percentual de consumo instantâneo. Aqui é onde nós vamos analisar qual a diferença de gerar direto no telhado do consumidor e gerar fora do telhado do consumidor. Ou fazer um híbrido disso, tá? Por enquanto eu vou deixar em zero. Eu vou considerar uma usina que produz à distância, né? Uma usina que eu botei lá no terreno e ela manda 100% dos créditos para os clientes. Aqui é só dizer a área do local que você vai instalar, que a planilha ela vai aproximar ali a área, para ver se tu tem mais ou menos painel do que a área suporta. Aqui eu posso dizer o seguinte, cara, eu quero produzir, eu seleciono quilowatt-hora e digo, eu quero produzir 10.000 kWh. E aí ele vai fazer os cálculos para eu produzir 10.000 kWh. Ou eu posso selecionar por potência, eu quero uma potência de 84 kWp. Vou produzir 11.000 e pouco. Obviamente, ele faz isso considerando Fortaleza, Ceará, tá, pessoal? E aí ele vai fazer os cálculos de acordo com cada região. O rendimento, ó, se eu disser que o meu rendimento é 80%, vai mudar os quilowatt-hora. Mudou aqui um pouquinho, né? Nesse meu projeto, eu vou considerar 75. Beleza, vamos colocar aqui uma usina de 84 kWp. Vai produzir um pouco mais que 10. Eu vou dizer que a potência do meu módulo é 610, então ele automaticamente calcula que para 84 kWp com módulo de 610, eu vou precisar de 138 painéis. Aqui é só informativo, tá? A potência do inversor, essa informação ela não vai mudar em nada a planilha. Isso aqui é só informativo mesmo. E aqui são os resultados. Ó. Opa, sistema de potência de 84 kWp, vai ter uma geração anual de 133 mil. A área estimada que ele disse que eu vou precisar é 382. Aqui, pessoal, essa área ela não é tão confiável não, tá? Porque aqui é uma... Não é que ela não é confiável, mas é porque aqui é a área de painel, não é área de terreno, tá bom? Então, aqui é como se tu fosse botar o painel chapado lá, vai ser aproximadamente isso aqui. E a gente sabe que na realidade não é assim, principalmente se for usina de solo, né? De telhado até que vai. De solo tem que fazer o estudo mais detalhado.
Relação geração-consumo, nesse caso é 100%, porque o teoricamente consumido é igual ao produzido aqui. Resumo da irradiação, que ele puxa dessas informações também aqui, de Fortaleza, Ceará. Me dá uma geração média diária, então por dia eu devo estar esperando produzir em torno de 365, mensal isso, anual isso. E aqui ele pega o HSP mensal e traz a irradiação e a geração mensal. Vamos lá precificar. Vamos dizer que essa minha... Aqui tu pode detalhar, tá? Tu pode dizer, de módulo eu vou gastar tanto, de inversor eu vou gastar tanto, de que... Então tu pode fazer o que você quiser aqui. Eu vou simplificar a nossa vida, eu vou dizer que essa usina vai custar 250 mil. Então, a usina vai custar 250 mil. Quais são os ajustes anuais? Eu vou considerar um aumento da tarifa da Enel, da distribuidora. Tem gente que considera 10%, tem gente que considera 7%. Vai depender do quão realista tu quer ser, né? A gente gosta de considerar que 8% conservador, realista. Às vezes tem gente que considera 10%. Então é bom tu fazer um estudo aí no teu estado, qual que é a variação do aumento da tarifa, tá? Ao longo dos anos. E você deve fazer isso a nível distribuidor. Enel, Ceará, média de 8% a 10% é um número razoável próximo da realidade. Redução de eficiência dos módulos. Até um tempo atrás eu considerava 1% aqui. Só que os fabricantes já estão trazendo módulos com perda de eficiência de menos de 0,5%. A Lipton, por exemplo, está com a perda de eficiência de 0,35% ao ano. É muito pouco, pessoal. É muito pouco. E ainda assim eu estou considerando aqui 0,5%, né? Para ser relativamente conservador. Taxa mínima de atratividade, não sei se a Odoline está aí, tá? Ou ela não voltou? Tá ali. Aqui, lembra que eu te disse que a TIR era para comparar com alguém? Tá aqui o alguém, ó. Esse é o alguém que a gente vai comparar a TIR. Então, 10%, eu coloquei aqui de exemplo. A Selic, a gente usa muito a Selic para fazer comparativo com investimentos de baixo risco, né? Porque ela é a taxa base da economia. Então, numa média, dá para se considerar a Selic numa média de 10% ao longo dos anos, tá? Esse ano está 15%, mas ela já teve a 6%, a 7%, então isso varia ao longo do tempo. Então, tem gente que também gosta de botar aqui a TMA 12%, que não é, né? Não é 1% ao mês, porque é juros compostos. 12% ao ano não é a mesma coisa que 1% ao mês, mas a gente pode considerar grosseiramente aqui, e você vai depender do teu formato de análise, tá? Então, vamos dizer que essa minha TMA aqui é 12%. Desconto da locação. Quanto que eu estou disposto a dar de economia para o meu consumidor? 20%. Ah, não, Pedro, eu estou disposto a dar 30%. Você vem e altera aqui. Eu vou ter imposto com nota fiscal? Ah, eu vou usar o Simples. Eu posso colocar aqui, ó, vou começar em 6% lá no Simples. Por que aqui estava 0%? Na última aula eu considerei isso aqui, ó. Botei aqui em outros, R$ 84,00, a mensalidade do MEI. Então, foi um exemplo que a gente estava analisando, não tinha imposto, né? Aqui era 0%, o único imposto que ele ia pagar era R$ 84,00 de mensalidade do MEI. Tá? Vamos fazer assim primeiro, depois a gente faz outro teste. Investimento inicial, ele pega daqui. OIM, aqui a gente estipula uma faixa de 2% ao ano do valor da usina, tá? Então, aqui ele colocou como 5 mil reais aproximadamente ele vai ter de OIM nessa usina aqui de 75. Você vai fazer o seu estudo para ver qual que é a realidade do teu negócio, se tu vai gastar mais ou menos do que isso, tá? Você vai fazer o seu estudo. Nesse exemplo aqui, 2% dá 5.250 mil. Arrendamento e aluguel. Nessa usina que a gente vai fazer agora,
O meu custo vai ser zero, tá? Com arrendamento e aluguel. O meu outros mensais, ficou aqui o valor do MEI. Taxa de gestão da usina, 12% do faturamento. Internet e seguranças, R$ 200. Seguro, 2.250. Aqui é só fazer um cálculo. Por exemplo, nesse exemplo aqui está saindo R$ 2.900 por quilowatt-pico, né? Ou CAPEX por watt, tá? 4,50. CAPEX simulado, 378 mil. Vamos baixar aqui. Deixa eu voltar aqui para 20, depois a gente brinca com isso. Meu desconto eu vou deixar ele em 20. E aqui eu criei na planilha um negócio chamado inflação de projeto. O que é inflação de projeto? O preço da internet, do OIM, do arrendamento, essas coisas, elas vão variar ao longo do tempo, tá? Se eu for considerar a variação pontual de cada um, a planilha ia ficar muito chata e complexa. Se eu tivesse que dizer assim, o arrendamento varia quanto por ano? Aí eu boto aqui, variação do arrendamento. A internet varia quanto por ano? Aí ia ser muito chatinho e complexo isso. Então eu criei a inflação de projeto. O que é a inflação de projeto? É a inflação de todas essas coisas, do OIM, do arrendamento, da internet, do seguro. Eu considero que todas essas coisas elas variam ao longo do tempo, que é realista. E a turma não faz isso na análise de investimento, tá? O pessoal finge que o aluguel, o arrendamento, a internet vai ser sempre o mesmo preço. E não é. E aí a gente estima aqui, nesse exemplo, em 4%, né? A média dessas inflações, a gente estima aqui em 4%. Você vai fazer o seu estudo, a sua análise, para definir qual que é a tua média de inflação de projeto. Que a gente está considerando 4%. Eu posso tanto considerar uma inflação de projeto, como eu posso considerar uma inflação de custo, de tarifa. Eu posso selecionar aqui na planilha que todas essas coisas elas vão variar no tempo igual à tarifa, que não é bem verdade, né, pessoal? Então, não necessariamente o seguro vai seguir a inflação da tarifa, a internet vai seguir a inflação da tarifa. Mas aí você tem a opção, tá? Para a gente fica mais próximo do real essa opção aqui. Com essas características, 250 mil de investimento, esses custos aqui de usina, essas variações anuais, a gente vai para a análise de viabilidade. O meu payback deu 4 anos, a minha taxa interna de retorno deu 28, meu VPL deu 147, e o líquido que eu vou receber dessa usina vai ser R$ 5.000. Para essas características aqui, ó, essa potência, essa produção. Se eu der 25% de desconto, o que é que vai acontecer com a minha TI e com a minha receita líquida? A minha TI baixou agora de 28 para 26. Oh. E a minha receita líquida baixou para 4.700. Se eu der 30% de desconto, eu estou agora com a receita de 4.300 e a minha TI está em 24%. Agora, olha se eu fizer igual a Heineken, der 14%. Minha receita vai para 5.584, minha TI vai para 30%. E aí, vocês querem continuar dando um monte de desconto para o cliente de vocês? Ou quer segurar o desconto para baixo? E é uma coisa que a gente instiga vocês aqui, né? Não saiam desesperadamente no mercado vendendo assim, prometendo altos descontos. Só é ruim para todo mundo, pessoal. É ruim para todo mundo. Todo mundo sai perdendo nessa brincadeira. Então segurem, tá? Segurem até 20%. 20% é um número muito bom para o consumidor e é bem saudável para a usina, tá? Ó, 20% a gente está com um TIR de 28, uma receita acima de R$ 5.000. Uma boa receita. E essa receita já está considerando os custos, tá?
Aqui, turma, basicamente a planilha ela vai fazer os cálculos, né? Então, energia injetada, observa que a energia injetada diminui ao longo dos anos, né? Porque o painel está perdendo eficiência natural do processo. Observa que o valor da TE e da TUSD aumenta. Daqui a 25 anos, ó, 1 kWh vai custar R$ 6, considerando essa inflação média, né, de 8%. Aqui leva em consideração o fio B. Aqui o custo do ICMS na TUSD. Se eu disser lá que é grupo A, observa que a minha TUSD aqui está zero, tá? TUSD G. Se eu voltar aqui e disser que essa minha análise é para grupo A, ela vai ser levada em consideração. Voltar aqui para o grupo B, que é o que a gente costuma trabalhar. Ganho instantâneo. Adivinha de onde é esse ganho instantâneo, pessoal? Para que caso? Para o caso que a minha usina está no telhado do cliente. E a gente vai ter ganho, né? A gente não vai pagar o fio B, por exemplo, em uma parte do consumo dele. Vamos ver essa coluna aqui fazendo mágica. Se eu voltar aqui, disser que... Ó, bem rapidinho, ó. Quanto é que está o meu payback e a minha TI? 20% de desconto, 28 e 5 mil, tá? Vamos ver se isso vai mudar. Se eu tiver 30% de consumo instantâneo e injetar 70% da minha produção, a minha TI subiu para 32 e a minha receita 5.600. Se eu tiver 50% de consumo instantâneo, minha TI foi para 34. Receita está quase 6. Se eu colocar essa usina em um telhado que funciona somente em horário comercial, que é o tempo que tem sol, vamos supor que eu tenho 80% de consumo instantâneo, é bom demais, João. 38% de taxa interna de retorno. Olha o poder que é você colocar uma usina direto no telhado do consumidor. Você sai de uma tira ali próximo de 20 e poucos por cento e vai para 30 e tantos por cento. Então, vamos voltar aqui a considerar zero, né? Vamos considerar que um estudo de usina... Sim, eu nem mostrei aqui, né, essa parte. Dá um exemplo aqui de novo, vamos considerar 50. E aí ele leva em consideração aqui, ó, ganho instantâneo, isso aqui vai fazer parte do cálculo agora dessa tabelona, tá? Aqui ele aplica todos os custos, né? Aqui é a receita, fio B, ICMS, aqui ele aplica os custos, no final a gente tem a receita líquida. E o fluxo de caixa que é contabilizado aqui na planilha. Vamos considerar mais uma vez que essa planilha é zero agora, tá? Aqui, ó, vamos considerar que o consumo instantâneo é zero. Eu vou injetar 100% da minha energia. Temos uma solução. A gente volta para essa realidade, ó. Nesse caso, deu 28% ao ano. Se o meu investimento tivesse sido maior, se o meu investimento tivesse sido 290 mil, Essa mesa e essa o que mesa acontece? Meu payback aumenta, minha TI baixa. 3,5. É isso? Sim. Aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você tem que buscar duas mesas cabem de frente. equalizar o valor do seu investimento, para que ele possa ter uma TI atrativa dentro da realidade do que você está buscando. Tá bom? Não, se fica aqui assim, ó. Eu fico aqui. Aqui eu falei dos 9 cenários, né? Então, o que é que a gente considera de variáveis, né, nessa análise? Quais são as variáveis? Desconto. Então, ó, se eu der um desconto de 10, 15 e 20, eu tenho 3 cenários diferentes. Tem como fazer, virando. 10, 15 e 20.
Aí vai ficar. Inflação energética, se eu considerar 8, 10 e 15, E eu me espremo eu vou aqui. ter outros cenários. Inflação de projeto, 4, 5, 8, e aí isso aqui pode ser alterado, tá? Aqui são números que a gente usa para fazer análise de condições, de cenários. OIM, 1,5, 2, posso até botar, sei lá, 3, por exemplo. Então, aqui eu tenho as minhas variáveis. Eu posso mudar isso aqui também, se eu quiser, né? A Selic, contabilidade. Aqui ele pega lá de todos os outros pontos que já foram programados. Então, aqui ele vai calcular de cenário em cenário. Cenário 1, desconto de 20, inflação 8, projeto 8, OIM 2, aí ele já calcula. Payback, TI e VPL. Cenário 2, 20, 10, 5, 2. Então, aqui tem 9 cálculos diferentes acontecendo. Eu vou vir aqui olhar, poxa, o meu pior está 25, o meu melhor está 37. Eu quero o melhor. Eu vou lá para o 9. Qual é a... Será que eu consigo replicar o cenário 9? Não. Aí eu olho aqui, o que é que eu tenho no cenário 9? Opa, se eu der 10% de desconto, se a minha inflação energética for 15%, aí aqui é complicado, porque não é uma coisa que é você quem controla, né? Mas se no teu estudo tu fizer 15%, a inflação de projeto 4, OIM 1,5%, se tu conseguir baixar o teu custo para 1,5% de OIM, teu payback vai ser 3 anos e 4 meses, a tua TI 37 e o VPL mais de 1 milhão. A questão é, eu consigo replicar esse cenário? Aqui eu consigo, teoricamente. Essa aqui é a única coisa que eu não consigo. Eu teria que considerar isso na tua análise financeira. E tudo isso aqui é montável, tá? Não, Pedro, eu não tô achando que esses teus números aí não estão legal. Você pega e ajusta, faz outras condições de cenários diferentes para analisar. Aqui tem 9 cenários base de análise. E aí, no final, basicamente, ele resume todos aqueles números, né? Potência, produção, quantidade de módulos, desconto, faturamento. Eu vou faturar 62 centavos por quilowatt-hora, mas a minha receita líquida, depois que eu pago todos os meus custos, vai ser 46 centavos. Então, quanto que eu vou ganhar num quilowatt-hora limpo, depois de todos os meus custos? 46 centavos. Se eu... Aí aqui ele traz os custos, taxa interna de retorno esperado. Se eu tiver um arrendamento aqui, vamos supor que eu tenho um aluguel de R$500. O que é que acontece aqui, ó? Minha receita dá uma caída, minha TIR dá uma caída. Meu payback dá uma aumentada. Pedro, até quanto vale a pena eu pagar aluguel de terreno? Aí tu vai botar aqui, ó. Pô, se eu pagar 1.000, a minha TIR vai para 23, minha receita líquida 4.000. Estou feliz com isso? Se tiver, segue o jogo. Paga R$1.000 de aluguel. Se não tiver, você vai ter que resolver a situação. Comprar o terreno, renegociar. E é para isso que serve a análise, né, pessoal? Para a gente ver diversas condições diferentes acontecendo e encontrar a condição que é mais vantajosa para a gente. Pedro, de onde que vem esse número, ó? 28% de TIR. Ele vem daqui. Ele vem de uma média de uma análise de 25 anos. Isso aqui é uma informação importantíssima que quase ninguém sabe. Porque o pessoal da Solar não é economista, né? Nem eu, também não sou, não. A gente acaba se forçando a aprender um pouco, né? A gente acaba tendo que estudar um pouco. Mas não é que todo ano o teu investidor vai ter bonitinho, fixo, 28%, não. Porque a gente está no mercado, são muitas variáveis, é um negócio, né? É um negócio, é uma empresa, é muita variação. São várias variáveis. Mas, na média,
do tempo de análise financeira, a gente tem 28%. Essa informação, turma, é tão importante, esse destaque que eu estou fazendo aqui para vocês, porque às vezes principalmente quem é de mercado, né, de energia, vende ali para o consumidor como se fosse assim, não é, né? Não é fixo. Uma média, diante de diversas variáveis, tá? Só tem um investimento que é fixo, né? Eu falei para vocês. É de quem tem coragem de fazer essa, a gente fala aqui no Ceará, essa arrumação, né? E aqui traz os 9 cenários, analisar, você consegue, aí ele consegue enxergar, né? Poxa, 25 não está ruim, não. 37 eu acho que não é factível. E se eu ficar no meio, 15% de desconto? Vamos ver aqui, ó. 15%, se eu considerar a inflação 10%, que também é factível. Uma inflação de projeto 5%, contabilidade 6%, OIM 2%, eu vou ter uma TIR de 30%. Opa! Eu acho que eu consigo ficar com OIM de 2%, uma contabilidade em 6%, a inflação de projeto 5%. Isso aqui está factível. Vamos buscar 30% de retorno ao ano. Tá? Então, aqui é para vocês, isso aqui é ajudar a gente a enxergar o quanto que eu quero fazer a minha usina render. Dúvidas? Levantem as mãozinhas. Deixa eu ver aqui. Nobreza Solar está com a mãozinha levantada. Se puder digitar a sua pergunta, já que a gente não consegue te ouvir. Se puder digitar. É o Carlos, né? O nome dele. Carlos. Pensava que era nobre. Já que é da Nobreza Solar, pensava que era o seu nobre. Digite aí sua pergunta, Carlos, por favor. Enquanto isso, deixa eu ver aqui o próximo. Tiago Farias. Fala, Tiago. E aí, professor, boa tarde. Beleza? Professor, eu vi que todo o seu modelo, ele paga mensal para o investidor. Isso me deixou pensando o seguinte. Vários investimentos em bolsa, o retorno é pago por quadrimestre, por semestre ou até mesmo anual, tá? Porque lá no início, na manhã, você soltou uma frase do tipo, não, porque a gente pode garantir ali 20% para o cliente. E meio que você pegar as oscilações e vacâncias, conseguir entregar os 20% lá para o investidor, mas também ganhar esse ágio aí como um extra. Você já pensou nesse modelo? Já viu algo parecido? Já conseguiu praticar? Deu para entender a pergunta? Eu acho que sim, mas é isso que a gente faz. A gente fecha 20. Isso é um produto, tá, Thiago? A gente não só tem esse produto, isso é um produto. Eu tenho um produto que a gente fixa uma cota em 25 mil e dá um retorno de 20% fechado para o investidor. Garantido, né? Vamos dizer assim. Garantido, garantido. Eu que tenho que me virar em fazer isso render pelo menos isso ou mais, né? Então, isso é um produto. Tem os outros produtos, que aí vem renda variável, tudo mais, tá lá. Esse aqui é o mais simples de todos, que é fácil de explicar em uma frase. Mas esse não é o convencional. Então, assim, esqueçam esse produto que eu trouxe para vocês, não é convencional. Isso aqui é Pedro estava sem, acho que estava com pouca preocupação e arranjou uma renda fixa para o investidor dele. Então, não leva isso em consideração. Eu diria que isso não é nem um exemplo a ser se inspirado, tá, Thiago? Para ser bem honesto. Ser bem honesto, eu nem me inspiraria nesse exemplo que eu trago, não. Porque você prometer um retorno fixo de algo que tem inúmeras variáveis, tem um preço muito alto a se pagar. Correto. Tá? Então, não usa isso como base. Segunda pergunta. Finalizando, Perdão. em nenhum momento eu disse que a rentabilidade era paga mensalmente. Você colocou isso aí nas suas palavras. Nesse modelo simplificado, inclusive, a gente paga quadrimestralmente, são 3 vezes ao ano. Daria para pagar mensal? Daria.
Por que que não paga? Porque dá trabalho. Eu prefiro ter 3 trabalhos no ano do que 12. Foi o que eu pensei. Então, a gente tem 3 quadrimestres no ano para fazer isso. No geral, quando quando o investidor aplica dinheiro na usina e tem uma gestora, a gestora tende a pagar mensal, tá? Porque a gestora recebe a mensalidade dos consumidores e repassa. Se eu tiver inadimplência naquele mês, vamos supor que 3 clientes ficarem inadimplentes, ele vai te passar o que ele recebeu, a gestora, não vai pagar o que não pagaram. Né? Não é comum hoje no mercado a garantidora, porque tem imobiliária que é garantidora, né? Isso. Ela o consumidor pagando ou não pagando, tu recebe sempre aquele valor. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que estão fazendo, eu não vi na prática. Eu acho arriscado uma garantidora de energia. Na mas prática é um prorata. Do resultado, tá ali o percentual devido de acordo com cada cotista. E aí vai ficar cobrando lá o cliente que está inadimplente, no mês que eles pagarem, vai vir um montante maior do que o normal esperado e o investidor recebe esse montante. E a gestora fica ali recebendo a cobrança dos acionistas, vamos dizer assim, né? Ó, vamos vender, vende mais, né? Buscando forçar comercialmente para a venda para lotar a ocupação da usina, né? Agora, esse trabalho de investidor geralmente não é com a gestora, tá? A gestora só lida com o consumidor. Ok? Entende? O investidor vai sempre estar buscando a gestora que ela faça a melhor comercialização possível para não ficar com neovacância, né? Exato. Ó, segunda pergunta. Sobre a nova reforma tributária, você já está visualizando algo aí desse tipo que pode impactar o negócio? Cara, para ser muito honesto contigo, a gente ainda não fez análise em cima da nova reforma. É muito sincero. Ainda não. Então depois a gente se fala aí. Se alguém já tiver feito, é super válido trazer para a gente, tá? Apesar de que eu tenho uma reunião, a gente tem uma reunião marcada com um especialista em contabilidade para esse tipo de coisa, na semana que vem, e é um dos pontos que vai ser tratado, mas isso ainda não se converteu em planilha, por exemplo, né? Não tem algo prático ainda convertido, não, tá? É porque eu acredito que vai haver uma alteração PJPF. Exemplo, talvez em alguns modelos de negócio, exemplo, um autopeças ou um hospital, seja mais vantagem vender para eles com uma nova reforma do que vender para pessoa física. Sim. Alguns tipos de tributação vão mudar e aí vai acabar que você locar ou, né, passar essa energia para eles vai ser menos custoso de imposto e vai ser mais vantagem para a geradora, compreende? Total. Tá, obrigado. Nada. O Kleber, mais cedo, não sei se ele ainda está por aí, ele trouxe uma preocupação, né, que é... Tô sim, tô por aqui, Beto. Tá por aí, né? Ele trouxe uma preocupação, e se mudar a regulamentação, tarará. Vou dar uma tendência para vocês, né? Eu levei até para a palestra lá de Goiânia essa semana também. Tudo caminha, pessoal, tudo caminha para que cada vez mais o nosso mercado de geração distribuída seja apertado para geração junto à carga e baterias. Tudo está forçando para que a gente cada vez mais gere junto à carga e use armazenamento. Por quê? Porque, de fato, é muito complexo injetar energia na rede. Tipo assim, a gente quer injetar e, com licença da palavra, foda-se, né? A distribuidora que se vire. É muito complexo ser distribuidora e ser o órgão, eu esqueci o nome lá, é Operador ONS. Nacional de... ONS. E o S é de quê? Operador Nacional... Autossistema. Sistema. Então, é muito difícil ser a ONS. Porque é complexo. Tu imagina usinas em lugares diferentes, injetando valores diferentes, em momentos diferentes, variável. Se passa uma nuvem aqui, muda a produção. Então,
isso no número de escala é muito complexo lidar. Então, assim, a expectativa é que cada vez mais a regulamentação aperte para que a gente vá junto à carga. Eu acho que vai chegar um momento que gerar do jeito que a gente está gerando agora não vai ser mais interessante, não vai ser vantajoso, e quem for fazer, faça logo. Então, essa é a expectativa. Eu falei até com o Alexandre, né, na quinta-feira lá. Alexandre, haja rápido, meu amigo. Haja rápido, porque daqui a 2 anos já vai ser outro cenário, já vai estar diferente. Então, às vezes, a gente pode estar, por questão de não agir rápido, perdendo uma oportunidade. Pedro, Vamos ver. Deixa eu só seguir aqui a ordem, tá? Tem uma pequena usina de investimento funcionando e pretendo alugar para um único consumidor, transferindo a conta para o seu CPF ou CNPJ. Tem vantagens? Total, cara. Um único cliente, bota ou no nome dele ou no teu nome, Carlos. Simplificação, não tem motivo de tu abrir uma... Eu não contrataria uma gestora para isso, sendo muito sincero contigo. Eu não contrataria uma gestora e eu não construiria uma associação. Eu faria ou autoconsumo remoto, ou muda a conta dele para o teu nome, ou vice-versa. Ou bota tudo no nome dele, a usina e o recebimento. Então, é autoconsumo remoto, se for remoto, né? E ponto final, cara. Diminui custo, diminui burocracia, tudo fica mais simples. Até tinha falado, né? Se você tiver uma usina, se ela for atender 2 clientes, cara, não vai gastar dinheiro com gestora, a menos que tu, assim, queira... Não, Pedro, eu quero renda passiva, eu quero ser o seu Chico da energia solar. Eu não quero nem mandar o boleto. Aí tu bota na mão da gestora, tá? Não quiser nem mandar o boleto, apesar de que até isso é automatizável. Digo mais, seu Carlos, vou lhe chamar de seu nobre. O que é que eu faria se for um único cliente? Eu geraria uma cobrança mensal de valor fixo e no final do ano faria a revisão se você mandou mais ou menos, aí o último boleto tu faria a compensação. No boleto de dezembro, se eu te dei mais crédito, tu tem que me pagar mais. Se eu te dei menos do que esperado, eu tenho que te dar desconto. Sérgio já disse que faz assim, por exemplo. Então fica aí uma reflexão, tá? Mais uma vez, não tem certo, não tem errado. Mais uma vez, não tem certo, não tem errado. Tem escolha do modelo de negócio que você vai aplicar. Vamos aqui para o próximo. Sérgio Pitombo. Pedro, meu caro, eu não entendi o seguinte. Teve uma hora que você alterou lá a injeção, né? Botou 30%, 50%, não é isso? Isso. E a tendência foi diminuindo a injeção e seu faturamento foi aumentando. Isso. Por que foi aumentando se quando eu aumento ou diminuo a injeção, eu aumento ou diminuo o FUB e quem paga o FUB é o cliente? Por que eu estou tendo rentabilidade? Na verdade, não foi injeção que eu mexi. Por consequência, a gente mexe na injeção, né? Aquela porcentagem ali era de consumo instantâneo. É o contrário da injeção. Consumo instantâneo é o que sai do painel direto para a geladeira. Sim. Perfeito. Sempre é lido pelo relógio. Então, eu fui aumentando o consumo instantâneo. E só existe consumo instantâneo quando a usina está instalada no local que consome. Por isso que eu voltei para zero aqui. Aqui a gente está considerando uma usina que está num terreno e está injetando 100% do crédito. Mas, se a sua usina estiver num local que tenha consumo instantâneo e esse cara seja cliente que esteja pagando também, aí é aquela outra análise.
Tá, eu tinha entendido, na verdade, que era injeção. Tá, ok. Obrigado, Pedro. Não é injeção, não. É consumo instantâneo. Se cair a internet, eu saio da live. Odoline. Então, vamos lá. Fiz algumas anotações aqui. E aí eu queria saber duas coisas. Quando você fala para mim sobre a vantagem de usar o espaço do cliente para montar a usina, seria só para ele? No caso, seria uma pessoa grande, igual o Nobre estava falando aí. De repente, você tem uma mini usina e monta só para ele. Ou eu tenho um lote e ali eu posso me deslanchar e fazer a usina lá do tamanho que eu quiser. E aí eu vou ter vários outros clientes. Qual seriam as vantagens? Sai daí, ó. Fica ali na mancha. A primeira resposta da tua primeira pergunta é não necessariamente. Você tanto pode ser a usina só para ele, como pode ser para ele e o restante que você injetar e ir para os outros clientes. Ok. Dois casos podem existir. Aí vai ter que ser feita uma análise financeira para cada caso específico. Entendi. Casos podem existir. Ok. Parabéns pela planilha. Eu amo planilha. Tá bem resumida e tá bem assim. É uma usina de potência de 84 kW-pico e o inversor dela é abaixo de 75. Ok. Fazendo análise só de micro, tá, pessoal? A análise de mini, ela já vai... A gente vai ter que fazer um curso só para ela. Ah, ok. Ok. E sobre agir rápido aí, que você falou, agir rápido, porque daqui a pouco, com essas mudanças e tal, aí tu me assustou agora. Pessoal, assim, sendo sincero com vocês, esse nosso mercado, ele tem fim. Enfim, tem prazo de validade. Quem quiser investir, tem que ser rápido. Porque é um mercado, é físico, é um problema físico. A gente já tem limitações físicas hoje de infraestrutura elétrica. E, não sei se vocês acompanharam aí, as usinas centralizadas chegaram a ter prejuízos de não sei quantos bilhões de reais. Imagina, Odoline, tu faz um investimento bilionário esperando a tua TIR de 28%. Aí um belo dia o governo chega para ti e diz assim, Odoline, é o seguinte, desliga aí 70% da tua usina, deixa ela trabalhando só com 30%, porque eu não aguento mais receber 100% da tua energia. E aí? Para onde é que vai a tua TIR de 28%? Então, já está acontecendo isso nas usinas centralizadas. Então, assim, à medida que a gente está produzindo mais energia, vai chegar uma hora que a gente vai ser barrado, entre aspas, não é barrado, mas vai chegar uma hora que não tem mais onde botar a energia. É o chamado curtailment, né, Pedro? Então, aonde só tem uma solução é isso, e talvez ela não vai ser tão rápida, é o armazenamento. Então, a menos que a tua usina, né, daqui a mais de 2 anos, tu produz energia, ao invés de injetar na rede, tu armazene, e quando for de noite, tu volte a injetar energia, não sei se vocês acompanharam, lá em Minas, né, e em alguns estados, saiu até uma nota dizendo que você só podia injetar energia à noite, né? O pessoal fez um monte de piada, né, energia solar noturna e tal. Mas a única solução para a energia solar noturna é se tu produzir de dia, guarda na bateria, de noite injeta na rede. Então, as usinas do futuro próximo, elas praticamente vão ser obrigadas a ter banco de baterias. Por isso que eu digo, isso é rápido. Porque o teu CAPEX, daqui a pouco tempo, vai ter que ser muito maior para tu investir nesse mercado. Beleza? Ok. Thank you. Kleber Rodrigues.
Pedro, a pergunta que eu queria fazer é justamente em relação a essa parte de armazenamento. Você já chegou a fazer uma análise de habilidade, considerando bateria? E a segunda pergunta é, só um exemplo, qual seria o tamanho da bateria para essa potência dessa análise que está mostrando agora? Tu tem noção de preço já? No estudo de bateria para armazenar isso? Rapaz, é muito bom, né? A gente fazer uma pergunta dessa e querer uma resposta pronta. Demais. Cara, não tenho não essa resposta Dá uma moral, tão isso. na ponta da língua assim, como tu perguntou. Mas eu vou te dar a resposta. Vou te dar uma resposta, tá? O payback de uma. Pelo payback fica fácil, tu entender. O payback de uma usina. Aqui a gente vai ter que fazer um parêntese, tá? Não vou mais falar agora de usina de investimento. Vou falar usina da integração. Usina para consumo próprio. Vocês sabem quanto é o payback de uma usina de consumo próprio hoje? Alguém lembra? Eu já falei hoje. Em média, 2 anos. 2 anos, né? A gente grosseiramente disse ali que a TIA é 50%, né? Embaixo da escada? Logo, 2 anos a gente tem um payback. A nossa usina aqui de investimento, ela tem um payback nessa faixa de 4 anos, que é o que está aí. Claro, tem casos que vai para 5 anos, dependendo do valor do investimento. 4, 5 anos. O payback, Kleber, na usina de consumo próprio, com bateria, ele vai para 4, 5 anos. E é o que ele era pouquíssimo tempo atrás, na energia solar on-grid. Então, a on-grid em 2020 era 5 anos de payback. Sai mesmo, sai. Hoje, o mesmo sistema, tu consegue colocar a bateria e fica o preço de 2020 da energia solar. 2020 tinha ou não tinha gente comprando bateria, pessoal? Tinha, não tinha? Bateria não, desculpa. Energia solar. Tinha, não tinha? Tem gente hoje para comprar bateria também. Agora, bateria para usina de investimento, Kleber, cara, a TIR provavelmente vai ficar abaixo da Selic. Meu, sai daí. Muito provavelmente, tá? Hoje, no valor da bateria hoje. E aí, ficou tranquilo? Tá bem lá no cantinho? Tá mais ou menos a resposta aí? Deu para enganar, deu? Deu para ter uma noção, né? Que a brincadeira hoje ainda está caro, né? Para ter uma estrutura dessa. E tem que reavaliar, né? É tanto que não tem, cara. Não tem usina de energia solar de investimento com bateria. Passa daqui. Porque a conta fica longa, né? Demora. Então, muito. Sai. A projeção não fica interessante, não fica atrativa ainda. Vamos para o Júnior. A minha pergunta, ela foge um pouquinho disso aí. A gente fez uma análise aqui, né? A gente vai ter que abrir uma MEI. A minha dúvida é qual é o KNAI que o pessoal tem utilizado, se tem um KNAI mais adequado para a usina de investimento, qual é a melhor prática nesse sentido? Pega a extensão lá. Aluguel de outros equipamentos sem operador. Esse é o KNAI. Vou botar aqui. Aluguel de outros equipamentos sem operador. Obrigado. Ele está em algum slide aqui, essa informação, tá? Aí tem o número e tudo. Fala, Thiago. Oi? Oi, voltei. Opa. Professor, eu entendo o cenário que até o Odoline achou ruim, né? Essa visão mais pessimista. Mas assim, em contrapartida eu vejo que eu não tenho uma informação precisa, mas o crescimento de 1% no PIB é como se precisasse ali de 2,6% do grid nacional. Então, o crescimento por demanda de energia ele vai continuar. E a energia solar ainda não chegou, por exemplo, tem espaço, compreende? Embora, em termos de governo, né, a gente sofre uma pressão
porque os caras querem manter o oligopólio dele, né? As concessionárias não querem ninguém comercializando qualquer tipo de energia que não seja por eles, compreende? Verdade. Mas eu vejo um cenário, de certa maneira, não tão ruim assim. Me traga mais argumentações, mais assim, ruins. Mas eu concordo contigo. A limitação que eu acabei de destacar aqui é física. Sim, você Física. fala da rede, né? Da conexão, né? A infraestrutura elétrica não vai mudar em 2 anos, em Sim, 5 anos. A infraestrutura elétrica vai mudar em 10, 20 anos. Sim, compreendi agora. Agir rápido. A limitação é física. Exemplo. Certo? É o problema aqui de Pernambuco, né? A gente tem o sertão, aí a gente só tem a subestação de Oricuri e parece que lá só tem 40 megawatts disponível. E só vai haver ampliação prevista para 2028 ou 2029. Tipo isso. É justamente esse o ponto. Pedro, um exemplo também legal de falar é a internet, telecomunicação. Como é que era no Brasil, quando começou a Oi, né, que essa semana deu falência, né, decretou. Como é que foi até chegar ao dia de hoje, né? Hoje a internet é super rápido, né? O tanto de tempo que demorou para fazer a estrutura, que ainda não é ideal, mas até chegar ao ponto que a gente teve hoje, né? Passou muitos anos, né? O nosso 5G, ele é um lixo. O nosso 5G, ele tem uma péssima qualidade comparado a quem tem uma infraestrutura melhor. E assim, pessoal, eu não tenho um complexo de vira-lata com o Brasil, não, tá? Eu sou fã do Brasil, acho que a gente é muito bom em muita coisa. Quando eu faço essa crítica, não é nada que presta, não é bem assim. A gente tem problemas que outros países não têm, né? Os nossos problemas, país de primeiro mundo não tem isso. Porra, mas o país de primeiro mundo não tem o mesmo problema da gente. A gente é um país continental, cara. Então, tudo nosso é vezes 10 a dificuldade, o desafio, né? Então, é paciência mesmo, infelizmente, e é complexo, né? Muito complexo, então tem que ter paciência mesmo. Mais alguém? Deixa eu só procurar aqui um negócio para vocês, só um instante. Pedro, o tempo que você está procurando aí, eu queria fazer uma perguntinha rápida. Claro. É o seguinte, nessas usinas que a gente faz junto à carga, a gente cobra como esse, entre aspas, aluguel do equipamento. A gente ou a gente determina um valor propriamente dito de aluguel? Peraí, só um instantinho. Sim, desculpa, como? Nessas usinas próximo à carga, a gente, entre aspas, vende como essa energia, aluga como esses equipamentos, pelo poder de geração dessa usina, ou computa mesmo quanto o sistema vai gerar mês e cobrar em cima disso? Volta para aquela coisa do não tem certo nem errado. Você pode cobrar um valor fixo pelo aluguel, você pode fazer a contabilidade igual você faz no crédito, mensalmente, de acordo com o consumo dele. Então, você pode fazer ambos. Aí, analisar os dois casos podem ser feitos, tá? Com consumo, eu julgo que é um pouco mais difícil, né? Porque eu não vou ter o consumo instantâneo, né? A não ser que eu pegue a geração do... Não, mas tu tem as informações necessárias para isso. Sim. Né? Porque a usina não fica sob teu controle.
Sim, é verdade. Então, assim, é um pouquinho mais chato, porque se tiver no nome do cara, tu vai ter que ter o acesso dele da distribuidora para receber o boleto, vai ter mais trabalho, né? Então, aí é onde entra a análise do negócio, né? Você está disposto a ter esse trabalho, a fazer essa análise, ou está disposto a correr o risco de perder um pouquinho, mas ir por um modelo mais simples? Então, esse é o detalhe, tá? Ok. Mais alguém, pessoal? Eu vou pegar o gancho aí sobre essas baterias, porque mesmo sabendo dessa dificuldade que a gente vai ter na frente, pode ser também um grande investimento. Eu falo por questões de hoje, cada dia mais as pessoas estão dependendo mais de energia. E aí a gente volta um pouco para os carros elétricos. Gasolina está muito cara no Brasil. Daqui a pouco as pessoas vão ir para o carro elétrico. Eu sei que o carro elétrico hoje está muito caro, mas daqui a pouco mais pessoas comprando e aí todo mundo vai ter um carro elétrico. Se você for pensar bem, é muito mais viável você comprar um carro elétrico e vai precisar de mais energia. Eu penso muito nisso também. As empresas também vão querer os carros elétricos. É isso aí. Quem comprou energia solar antes de 2020 teve um payback em torno de 7 anos. Elas fizeram um mau negócio? Hoje o payback é 2 anos. Elas fizeram um mau negócio? Não necessariamente, porque hoje elas já estão com o sistema pago e já estão economizando há muito mais tempo do que quem está entrando hoje com 2% de payback. 2 anos de payback. O mesmo raciocínio é para toda tecnologia. Sempre quem chega mais cedo, quem investe rápido, não investe no melhor cenário, mas em compensação vai surfar a onda por mais tempo, né? Quem chega depois tem um cenário melhor, mas em compensação às vezes vai ter algumas perdas, né? Então é sempre uma análise de cenário que a gente tem que fazer. Pessoal, eu vou encerrar aqui o assunto planilha, tá? Então, eu estou mandando aqui no chat, vou até fixar aqui a mensagem, ó. Eu coloquei aqui o link da planilha, quem tiver interesse em adquirir, tá? O primeiro link é o link com as informações, o segundo link é o link direto para o carrinho lá na Hotmart, e no finalzinho da mensagem tem um cupom, Sou Invest. Esse cupom ele é válido até hoje, R$ 23,59, 20% de desconto na planilha, tá? Quem quiser depois e fez parte desse curso, consegue ainda com a gente, falando lá com o comercial, um desconto de 10%. Mas a gente sempre, dentro do curso, para quem está presente, dentro do dia do curso, a gente libera esse cupom de 20%. Então tá aqui no chat, depois vocês podem dar uma olhadinha e acessar, beleza? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Aqui a gente está aqui de horário. 30. Aspectos jurídicos. Alguém gostaria de trazer alguma discussão, alguma pergunta aqui do ponto de vista jurídico do modelo de negócio que a gente tratou até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Fala, Thiago. Sobre o regime da associação e... Enfim, eu acho que você vai começar a falar. Eu tenho várias dúvidas, entendeu? A grande situação é o investidor, né, assim como alguns amigos aqui, ele quer entender onde a gente pode travar. E o jurídico no Brasil é sempre tudo muito complicado, né? Tudo muito interpretativo. Até o imposto que é cobrado, ele pode ser visto de diversas formas. Então, assim, eu vou esperar você trazer, mas eu tenho, sim, dúvidas como montar essa associação, embora eu sei que fazendo
a geradora específica para um cliente é muito menos burocrático, né? Certo. Como eu não sou jurídico, como eu não sou advogado, eu não vou trazer muitos pontos daqui para frente. A gente vai entrar agora numa pegada mais comercial, que é onde eu entro, né? De negócio, de comercial. Então, eu acho que esse é um bom momento para a gente entrar em perguntas e eu respondo o que eu puder responder. O que estiver dentro do meu conhecimento, né? Mas daqui para frente a gente vai entrar numa pegada mais comercial, tá bom? Então, podemos ir, já que você tem algumas, poder escolher uma para a gente começar. É sobre isso que eu falei. Eu tinha conversado já com o meu contador com relação a essa questão da formação da associação e a reforma tributária. E parece que alguns quinais vão funcionar diferente o imposto. E isso pode trazer uma atratividade melhor para o investimento ou não. Compreende? A primeira coisa, a gente tem que validar esse KNAI, né? O KNAI de aluguel de equipamento sem operador. Vai mudar? Vai Sem mexer? operador, não é isso? Sem operador, exatamente. Vai mexer? Vai ter alguma... A primeira coisa que a gente vai ter que validar, né? Eu não tenho essa resposta, tá? Ainda. Beleza. Então, vamos aguardar. Você traz aí, a gente vai surgindo as dúvidas, entendeu? Pessoal, só contribuindo aqui um pouquinho, pelas últimas aulas que eu assisti da Bárbara, a tributação vai mudar para locação de equipamento, vai aumentar. E aí a sugestão dela, né, numa dessas aulas, é que faça o contrato como locação de terra, do terreno, porque aí a tributação não vai mudar, mas é importante, né, sempre consultar o contador para entender certinho. Mas foi um tema, né, falado em uma das aulas dela da semana passada sobre isso. Então, antes de você fazer, é bom consultar o contador. Tudo, na verdade, tudo, né, Tânia? Tudo que a gente vai fazer em termos de negócio, a gente tem que estar o tempo todo em consulta, né? Nesse aspecto aí, Tiago, como eu falei, semana que vem a gente tem uma reunião marcada para debater esses pontos. O que deve Mas, acontecer, assim, Tânia, o que deve acontecer é eu acho que esquisito, vender para sabe, pessoa essa ideia. física vai ficar complicado, entende? Assim, vai ficar mais caro, não é que é complicado. Sim. Vai ter um imposto maior, compreende? A ideia do terreno, depois eu vou tentar me inteirar mais sobre esse assunto, mas eu acho esquisito, sabe? Porque não é o terreno que produz crédito. Sim, Então, concordo. você linkar eu acho que é possível, mas... Não, é uma forma de burlar, né? Entendo assim, porque não é um equipamento, de fato. Você está alugando, é como se estivesse alugando uma Mas casa, né? né? Se ela enxergou O brasileiro isso... sempre arruma uma brecha, né? Mas ela Queira ou não, aquele negócio está naquele terreno, né? Exatamente. Você está alugando é como se estivesse alugando uma casa num terreno, né? Exato. Você está alugando aquele terreno e por acaso ele está em uma usina. Eu vou me inteirar mais sobre esse ponto e trago. Se eu tiver novidades, eu trago para vocês. Vamos para frente. Pessoal, falando de comercial, né? Aqui eu trago para vocês a jornada tanto do consumidor como do investidor. Então, isso aqui é meio que base de marketing, tá? Uma jornada de todo consumidor, ela passa por essas etapas, ó. Aprendizado e descoberta. Então, a pessoa está aprendendo e descobrindo sobre aquele assunto, aquele tema, aquele problema. Reconhecimento do problema, ela se dá conta que existe um problema a ser solucionado. Consideração da solução. Aqui, ó, a pessoa se deu conta que a conta de energia dela é muito cara. Aí ela, preciso considerar soluções. Aí ela vai considerar, cara, eu vou comprar um equipamento, eu vou alugar, eu vou adquirir crédito. E depois que ela analisa as ofertas, ela toma uma decisão de compra. Então, variáveis que mais afetam a rentabilidade. Preço da venda da energia vai afetar a rentabilidade. Custos inesperados, variação no fator de geração, inadimplência, rotatividade de clientes. Isso aqui, peraí. Acho que está repetido esse slide.
Quais são as características do perfil ideal de consumidor? Nosso perfil ideal de consumidor é uma pessoa do grupo B. A conta de luz média dessa pessoa acima de R$ 500. Quanto maior a conta, maior o impacto da economia e mais viável a compensação. Conexão com a mesma distribuidora, tá? Eu não posso estar na Enel e mandar para Neoenergia. Não posso estar na Neoenergia e mandar para Equatorial. Classes de consumo compatível com o projeto. Geralmente a gente trabalha comercial e residencial. Dificilmente uma indústria costuma estar nesse modelo de negócio. Cliente com consumo estável. O que é que eu quero dizer aqui? Cara, sabe aquela casa de veraneio que a pessoa consome às vezes no final de semana, quando vai? Não é um bom cliente para crédito, porque é muito intermitente o consumo. Tá? Então, tomem cuidado, né? Analisem. Negócios com padrão de consumo previsível, padaria, clínica, mercado, salão, isso é bom. Quem não é cliente da gente, grupo A não é nosso cliente. Baixa renda ou rural não é nosso cliente. Baixa renda ou rural não é nosso cliente, por quê? Porque a conta dele já é mais barata. E a gente vende para quem paga caro na conta. Conta de valor muito baixo, geralmente quem tem conta ali de R$ 100 e poucos reais, não é muito atrativo, sabe? Porque uma boa parte do que vai ficar ali para ela é imposto e iluminação pública. Então você precisa fazer conta para ver até que ponto tu vai pegar esses clientes. Clientes sem CPF, CNPJ regularizado. Clientes que não confiam em modelos digitais. Ainda tem muitos clientes que têm medo de se cadastrar em energia por assinatura. Quem quer comprar sistema, o cliente do integrador não é um bom cliente, tá? E pessoa com histórico de inadimplência recorrente não são bons clientes. Deixa eu pegar aqui um bombonzinho, pessoal, para ver se a garganta aguenta mais um pouco. Dicas de clientes comerciais. Supermercado, mercadinho, clínica, loja de material. Aqui é um cardápio para vocês ficarem mais atentos. Residenciais, né? Onde que a gente vai mirar? Família com casa grande, casa com piscina, ar-condicionado, aposentados, cliente de classe média com consciência ambiental, às vezes esse cara gosta. Pessoas com imóveis alugados que pagam a conta de energia dos inquilinos. Dica: sabe o seu Chico, dono de kitnet? Um ótimo investidor de usina. Porque ele pega e coloca a usina para as kitnets. E os inquilinos podem ser os clientes dessa usina. Importante para a captação, né? Não é uma venda técnica. Vender para o consumidor de crédito não é técnico. É uma venda de economia, segurança, simplicidade. Evite perfis altamente questionadores. Esse pessoal vai encher o teu saco e não vai fechar, tá? Desafios no fechamento. Baixo conhecimento do modelo. Então, o consumidor final ele tem pouco conhecimento. Desconfiança por ser novo. Então, a novidade gera desconfiança. Dificuldade de explicar a compensação na conta. Então, às vezes, nem a empresa sabe explicar a compensação na conta. Barreiras jurídicas. Procurador, contrato, assinatura digital. Cliente espera economia maior do que o possível. Aquilo que o nosso amigo trouxe, né? Pô, tu me disse que era 20, eu estou economizando 10.
Falta de urgência, né? Às vezes a pessoa não vê problema em continuar pagando caro. Concorrência com modelos ilegais de venda de energia. Distribuidora atrasa a compensação, gerando frustração. Leads mal qualificados. Inadimplência e falta de compromisso com fidelidade. Aqui são alguns desafios que existem dentro desse modelo. Quais são bons canais de consumidores, né, para a gente atrair? Cliente de integração que não deu certo é um bom canal. Indicação de clientes ativos. Parcerias locais. Prospecção ativa, né? Tráfego pago localizado. Rede de franquias, associações e sindicatos. WhatsApp e CRM. Importante utilizar. Conteúdo de autoridade em vídeo. Parceiros de faturamento. E visita porta a porta são alguns canais para adquirir os consumidores. Lead frio versus lead quente, né? O quente é aquele cara que já conhece a solução, está buscando uma proposta, quer ter retorno, conversa direta e objetiva, e um alto potencial de fechamento rápido. Já o lead frio não vai fechar rápido. Ele não sabe como funciona, não vê urgência, ele precisa de mais informação de nutrição. E aí você precisa trabalhar com storytelling, contar exemplos de outros clientes, mostrar autoridade e prova social. Qual que é a jornada do nosso consumidor de crédito, né? Primeiro a gente tem que captar o lead, usando uma daquelas fontes de aquisição. Depois eu tenho que qualificar ele, para isso eu preciso ver a conta de luz dele. Se ele estiver apto, agendar uma apresentação. Essa apresentação, basicamente, vai mostrar a simulação da economia dele, né? Falar qual é a fidelidade, qual é o desconto, qual é a forma, como é que ele vai pagar todo mês aquele crédito. Depois tu vai vencer objeções. Ah, e se a lei mudar, eu tenho que pagar 2 boletos? E se eu me mudar de casa? São perguntas frequentes. Vencendo as objeções, você vai para assinatura e cadastro. Em geral, é assinatura digital, né? Você vai cadastrar ele no rateio da distribuidora. Vai tomar um chá de cadeira. Depois vai para o início da compensação. Então, quando começar a compensar o crédito, ele vai começar a pagar o boleto e vai começar a ter o retorno de investimento. E aí inicia ali um trabalho de pós-venda, acompanhamento, envio de relatórios, né? É importante. O que é que tem na proposta comercial do consumidor? Basicamente, a apresentação da empresa, economia mensal esperada, percentual de desconto oferecido, duração do contrato, regras de reajuste e garantias. São informações que não podem faltar. Algumas respostas para as objeções. Se a lei mudar, cara, a gente já tem uma lei, foi sancionada, a lei não se muda do dia para a noite, né? Tenho medo de ser golpe. Fulano, mas tu só paga depois que tu recebe o crédito. Isso é um direito, né, que você tem. Se eu me mudar, você pode transferir o crédito para a sua nova unidade, sem problema nenhum. Não tenho CNPJ. Também atendemos pessoas físicas. Temos dúvidas, pessoal, por enquanto? Tem umas mãozinhas levantadas, né? Deixa eu perguntar aqui. Fala, Thiago. Então, o meu foco é mais abrir para os investidores, né? E aí você já correu alguns quilômetros aí com esses investidores. Como é que tem sido com eles? Pode passar alguma coisa nesse sentido? Eu trouxe lá 10 cotas, fiz a primeira usina, 75 kVA, produz ali 12 mil kW mês. O que é que você tem passado aí de positivo e negativo com eles? Tem como compartilhar algo? A gente ainda está aqui no consumidor, né? Segura aí só um pouquinho, que o próximo é o investidor. Aí a gente fala do investidor. Fala, Luciano. A minha dúvida foi só nessa parte que tu falou aí, caso o cliente final se mude, né? Porque lá no começo, pelo que eu entendi, era que caso tenha crédito sobrando nesse endereço, a gente não conseguiria recuperar. E como é que vai fazer essa mudança de endereço? Mas ele vai continuar sendo teu consumidor. Ele vai mudar de endereço, mas ele quer continuar recebendo teu crédito.
o crédito que está guardado na casa dele, na própria distribuidora, ele vai dizer assim, ó, encerra a minha conta nesse endereço, abre a minha conta nesse outro endereço e manda o crédito daqui para cá. É permitido, sem problema nenhum. Não, é porque, pelo que eu entendi, entender, da conta dele vai ficar no nome da associação. Não. A conta fica no nome dele. Depende, né? Na verdade, depende de qual modelo você está usando. Na geração compartilhada, vamos voltar aqui, ó. Se a gente estiver falando de geração compartilhada, só a usina fica na titularidade da associação, mas cada cliente permanece com a sua titularidade, tá? Então, no caso aí, só quem vai conseguir recuperar os créditos, caso o cliente vá se mudar, é o próprio cliente. A associação não consegue. Geralmente a associação ela é procuradora, né, dele. Uhum. Então ela pode resolver para ele também. Entendi. Mas aqui está no nome dele, ele vai sair dessa casa e vai se mudar para essa. Aí ele vai dizer, ó, cancela a minha unidade consumidora aqui, coloca a minha titularidade nessa e manda os meus créditos para lá. Aí eles fazem isso. Agora, se for nesse modelo aqui, não dá. Porque tá não, aí eu já sei mais ou menos como é que funciona. A gente trabalha bem com isso daqui. Beleza. Valeu. Show. Mais alguém, pessoal? Falei que é já que eu chamo. Diga lá, Ogaline. Você não tem que me aturar, porque eu falo bastante. É bom. Então, sobre esse modelo que você falou aí para os clientes, eu acho que a minha dúvida é o seguinte: se eu monto a minha estrutura de energia, no caso, para mim, igual você falou, para mim poder, como que você falou? Eu anotei aqui. Se eu sou a dona da associação, eu monto a estrutura, eu vou passar para essa pessoa, né, para os clientes, no caso. Esses clientes, eles têm que fazer só aquela alteração no nome, eu tenho que mandar para eles, ou eu tenho que pôr algum equipamento dentro da casa deles, ou dentro da loja, ou dentro deles, dentro do espaço deles. Nós estamos falando de qual modelo? Do modelo de geração compartilhada. Se a gente estiver falando de geração compartilhada, você não tem que ter nada na casa dele, não. A usina vai mandar o crédito, esse crédito vai aparecer na conta de energia dele. Ok. O crédito vai aparecer aqui na conta de energia. Ok. E eu ia te perguntar justamente essa figurinha. Qual que é a diferença do autoconsumo e o autoconsumo remoto e o autoconsumo? O autoconsumo, ele consome somente no local da usina. Ele não manda crédito para nenhum lugar. Tudo é consumido aqui no mesmo local. Tipo, seria algo particular. Tipo, eu tenho na minha casa e é só para mim. Isso. E se tu quiser o que sobrar, tu mandar para tua mãe, tu vem para o autoconsumo remoto. Aí só que a casa da tua mãe vai ter que estar na mesma titularidade da tua casa. Aí tu vai cadastrar a segunda casa da tua mãe, da tua família todinha, mas vai ter que todo mundo estar na mesma titularidade tua. Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Por exemplo, eu coloquei energia solar na casa da minha mãe, a conta está no nome dela. Aí a minha irmã está morando no apartamento. Aí a gente botou a conta do apartamento da minha irmã no nome da minha mãe, manda o crédito que sobra da minha mãe para a minha irmã. Só que na Enel, na distribuidora,
A minha irmã não existe, só existe a minha mãe e a minha mãe. E as duas contas estão no CPF da mãe. E isso é legal. Isso é legal. Ok, Não é legal, não. ok. Para a usina de investimento, o questionamento que fica é se é moral, né? Não é se é legal ou se é imoral. É que começa a ficar estranho, tu não concorda? Poxa, tá aqui a empresa geradora da Odoline, Odoline SA. Aí a Odoline agora tem 50 residências na distribuidora, na empresa da Odoline. Não existe nada que proíba isso, só é esquisito. Sim, sim. Pode ser questionado? Pode, mas teoricamente não é para dar em nada. Porque você pode, sei lá, um programa da tua empresa é caridade. Sim. Você pode decidir que a forma de tu ajudar socialmente a sociedade é pagar a conta das pessoas. Sim. Tem uma regra que impeça isso, né? Mas é esquisito, tu concorda? Quando tu tiver 50 residências na tua empresa, fica estranho. Mas não, nada impede. Eu vou pegar um gancho, porque eu trabalhei, quando eu estava no Brasil, eu trabalhei na Ambev. Eu era segurança de trabalho lá. E uma das coisas que eles iriam fazer para os clientes era exatamente isso. A Ambev, ela tem usinas, né? E ela iria pegar energia e iria enviar para essas pessoas, para os clientes dela, que compram dela até um nível lá que ela ia colocar. Isso seria tipo um brinde da empresa. E aí eu me perguntei, mas como que eles vão fazer isso? E agora eu tô tendo a resposta. Okay. Exatamente. Inclusive, falando em brinde da empresa, é um benefício que vocês, empresários, podem dar para o consumidor de vocês é crédito de energia. Sim. Em vez, sei lá, não quero dar, sei lá, não, meu Deus, cesta básica. Não quero dar uma cesta básica, eu quero pagar a conta de energia do meu funcionário. É um benefício que você pode dar. Se a empresa for proprietária de usina, tá? Ok, muito bom. Show. Pessoal, vamos dar um intervalinho. Estou precisando descansar aqui um pouquinho minha voz. E aí, na volta, a gente já volta para o finalmente, tá? A gente já volta. Pelo que eu estou acompanhando aqui, não vai ser muito demorado, não, a nossa conclusão. E eu quero te tirar o máximo de dúvidas que vocês tiverem ainda hoje, tá? Mas vamos só dar mais um intervalinho, são 15 horas. A gente volta 15h15 e eu acho bem provável que 16 e uns quebrados a gente esteja concluindo, tá bom? Mas, repito, não tô apressado, não. Se o que vocês trouxerem de demanda, a gente vai discutir aqui, beleza? O que trouxerem de dúvida, aproveitem o intervalo para irem pensando em perguntas, beleza? Até daqui a pouco, 15 minutinhos.